Vamos para o noticiário internacional agora, gente. Tá cada vez mais puxado pro Biden, hein? Buemba, Nossa, gente. Tá puxa pesadíssimas do presidente dos Estados Unidos ontem à noite. Joe Biden reafirma que tentará a reeleição e diz ser a pessoa mais qualificada para derrotar Donald Trump. Ontem, o chefe da Casa Branca concedeu uma entrevista coletiva em meio à pressão de aliados para que ele desista da disputa. I'm determined on running, but I think it's important that I Estou determinado a concorrer, mas acho importante que eu acabe com medo dos meus aliados. Quero que eles me vejam pelo maior tempo possível para deixarem de falar que não estou preparado para falar sem script. Eu acho que já fiz mais de 20 grandes eventos pelo país. 20 major events. Joe Biden afirmou ainda que está em boa forma, negou que esteja reduzindo a agenda para dormir mais cedo e disse que fará qualquer exame se for necessário. I've taken 3 significant and intense. Eu fiz 3 exames significativos e intensos com neurologistas. O mais recente em fevereiro. Todos os exames mostraram que estou em boa forma. Exceto pelo meu pé esquerdo, que é meio sensível porque já quebrei e não usei a bota. Mas eu tô bem. Minha capacidade neurológica é testada todos os dias. Eu preciso tomar decisões todos os dias. Vocês todos falam com minha equipe e às vezes até falam demais. Eu acho que nenhum deles vai dizer que alguma das grandes ideias do nosso governo não tem, ao menos em parte, sido iniciada por mim. Initiated by me. Bom, depois, ou melhor, antes, as gafes, né? Ele cometeu, aliás, uma antes e outra depois. Foram 2 gafes gravíssimas, né? Joe Biden cometeu ontem à noite. A primeira, no encerramento da cúpula da OTAN, quando chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de presidente Putin. Só isso. Só isso. Só isso. Ele chamou o Zelensky de Putin. Em poucos segundos ele se corrigiu, já estava saindo do púlpito, de repente ele se corrigiu. Opa, Putin não! Ele disse que vem falando demais sobre combater Vladimir Putin. O Zelensky depois riu, ficou meio constrangido, de fato, brincou, disse que é melhor do que ele. A gente vai ouvir esse trecho. Now I want to hand it over to the president of Ukraine. Agora quero passar para o presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem e determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. Presidente Putin? Nós temos que derrubar o presidente Putin. Presidente Zelensky, estou tão focado em combater Putin, enfim, senhor presidente. E foi constrangedor, né? Porque o Zelensky estava ao lado dele, ele anunciou o Zelensky, senhoras e senhores, agora com vocês, presidente Putin. E saiu do púlpito. Mas aí o Zelensky não foi, né? Não foi, o Zelensky ficou paradinho. Ficou na dele. Absolutamente constrangido também, o que eu faço agora? Será que é uma surpresa? E aí o Biden, 3, 4 segundos depois, já saindo do púlpito, percebeu que tinha falado uma bobagem e voltou correndo e disse, olha, eu falo tanto do Putin, perdão, é que a gente está empenhado em derrotar o Putin, o senhor é melhor que ele, enfim. Ficou aquela situação constrangedora e o Zelensky acabou rindo, claro, para não constranger ainda mais o presidente dos Estados Unidos. Mais tarde, já na entrevista coletiva, Joe Biden chamou a vice-presidente Kamala Harris de vice-presidente Trump. É meio injustificável, mas enfim, ele respondia a um jornalista justamente sobre o potencial da vice para eventualmente substituí-lo na corrida pela Casa Branca. Joe Biden não percebeu o erro e continuou falando que é o candidato mais qualificado para disputar a eleição contra Donald Trump. What concerns do you have about Vice President Harris's ability? Olha, eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se não achasse que ela é qualificada para ser presidente. Vamos começar aí. O fato é que eu acho que sou a pessoa mais qualificada para ser presidente. E eu o derrotei uma vez e vou derrotar de novo. And I will beat him again. E aí, gente? Tá Algo a puxado. acrescentar? Tá puxado, né? No geral, tá puxado. Quando eu falo sobre isso, fica parecendo que eu tô passando pano pro Biden, né? E pronto, vou passar pano. Já dizem os ouvintes aqui, vai passar pano. Ele está Sheila, com 81 ponto de anos. vista, Quando eu me vejo trocando palavras aqui no ar, aos 42, eu falo, gente, quando eu tiver com 81, imagina que termos ou que palavras eu não vou trocar. Mas é muito possível que eu não esteja mais no ar, ou com nenhum cargo de responsabilidade, como é simplesmente de presidente dos Estados Unidos, em que uma gafe pode, a depender do tamanho, ser estopim para um conflito. Gente, Que mata as palavras pessoas, né? têm muito peso quando se é presidente dos Estados Unidos. Ele está muito pressionado, né? Então, assim,
o avançar da idade torna a nossa memória, e a gente precisa exercitar isso o tempo todo, mas piora a nossa memória. Em alguns momentos a gente fica mais confuso, acho que é natural do processo de envelhecimento ou amadurecimento do ser humano, né? Então, quando tem muita gente que fala assim, talvez a gente esteja sendo etarista, eu penso sobre isso, sabe? Eu reflito sobre isso, sobre as condições de um homem de 81 anos de idade, de um senhor de 81 anos de idade. E aí me seguro quando a gente vai fazer as críticas aqui ao Biden, porque acho que cabem muitas críticas a ele como um governante, a ele na insistência de permanecer como um presidente dos Estados Unidos, querendo concorrer, mas que alternativa restaria? Vocês acham realmente que um presidente dos Estados Unidos vai admitir, sob qualquer hipótese, qualquer condição, falar assim, não, realmente eu não tenho condições de me manter aqui como possível candidato a me reeleger? Ele não vai fazer isso, não importa a condição. Mas ele fica todos os dias tentando se provar em condições de sanidade, de saúde, para ser esse candidato, né? Não falei nada, mas é porque eu faço essa reflexão sobre o quanto talvez a gente pegue no pé excessivamente por essas questões retóricas, porém, a retórica importa quando se é presidente dos Estados Unidos. Sim, fiquei no meio do muro. Não, é esse o resumo. Sheila, mas é uma reflexão importante, sim. Tem um outro ponto que imagino que seja o seguinte, agora a gente tem rede social, tem internet, tem a informação circulando de forma muito mais rápida. E isso impacta muito mais as pessoas. Em outros momentos da história, um presidente com idade avançada e que cometesse esse tipo de trocas aí de nomes, a gente teria tanto destaque assim? Não, Será? muito provavelmente não. Muito Porque provavelmente a gente teria não, né? menos acesso a essas gafes, a esses problemas. As imagens dele congelado essas em imagens, eventos sem e tal, dúvida isso alguma. ganha muito mais A importância, repercussão né? é muito maior, sem dúvida. Não, me chamar de golpista por isso não, gente. Calma lá. Uma coisa tem a ver Aí com a não, outra. por favor, gente. Muitos ouvintes discordando, alguns ouvintes concordando, acho que faz parte, né? Claro. E dizendo que as palavras importam não só quando se é presidente dos Estados Unidos, claro, quando se é jornalista, quando se é médico, né? Tudo isso pode ser decisivo na vida de alguém. Mas quando se é presidente dos Estados Unidos, como eu disse, uma palavra trocada por um presidente dos Estados Unidos pode ser gerador, pode ser estopim de um conflito de proporções enormes, né, gente? Então, importa demais. E muitos ouvintes falando, Sheila, aos 47 eu esqueço até o meu nome, eu tô nessa turma. Não consigo Sheila, decorar a senha de 4 dígitos, Tá diz vendo? aqui a Thalita, e tem 37. o meu pai tem 86, dizem alguns ouvintes. E ele não tá assim, Sheila, não é uma questão de idade. Que ótimo, né? Que ótimo que seu pai tá tão lúcido, que bom, que ótimo. Mas não, de fato não acontece com todo mundo. Enfim, gente, é uma boa discussão. Obrigada pelas participações todas, tá? Não tô passando pano. Não sou golpista, porque não sei de onde vocês tiraram isso, essa relação.